Bom, pessoal, boa tarde de novo. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Sim, professor. Sim, professor. Nosso curso Perfeito. está chegando ao fim. Hoje a gente fecha todo o conteúdo com a aula final de psicofarmacologia. É uma aula que, particularmente, apesar das dúvidas que ela ainda deixa, do quanto a própria farmacologia ainda tem espaços, tem lacunas nos conhecimentos de fármacos psicoativos, é uma aula que eu particularmente gosto bastante e acho que assim ela nos motiva a aumento da nossa curiosidade quanto a esses medicamentos que ainda precisam melhorar tanto, né? Que são os psicofármacos. A psicofarmacologia, como eu falei com vocês, ela é um capítulo da farmacologia que não é bem elucidado, por mais que a farmacologia ela inspire ciências, é o capítulo onde vocês vão encontrar a maior parte de medicamentos, onde, quando se vai checar mecanismo de ação, a gente encontra lá a frasezinha, mecanismo de ação não bem esclarecido, mecanismo de ação não bem esclarecido. E aí nos traz aquele questionamento, poxa, como é que eu posso prescrever alguma coisa cujo mecanismo de ação eu não consigo esclarecer bem, quer dizer, eu não entendo bem. Mas é assim, é a psicofarmacologia, e ela vai de encontro ao que acontece com a própria psiquiatria. Muitos dos capítulos da psiquiatria a gente não consegue compreender, né? É uma caixinha de surpresa, nos trazem muitas reflexões sobre o que acontece com o pensamento humano, qual o poder que o pensamento humano tem, porque algumas pessoas são influenciáveis e apresentam algumas sintomatologias em resposta a circunstâncias do meio ambiente, por que outras toleram mais, sofrem aparentemente menos angústia, menos tristeza, menos ansiedade diante da exposição às mesmas circunstâncias. Então, assim como a psiquiatria ela tem suas nuances de lacunas que a ciência não explica, a psicofarmacologia ela vai pelo mesmo caminho, ela tem seu percentual de margem de dúvida, então tem muito que a gente precisa esclarecer. Ainda também está muito, assim como a psiquiatria, que norteia a psicofarmacologia, a gente precisa entender que a própria psiquiatria ela tem muito mistério, ela ainda tem muito tabu, ela ainda tem muito daquilo que a gente não consegue explicar. Então, não sei se vocês acompanharam aquelas últimas notícias sobre a NASA apontando que apareceram realmente OVNIs, tá? Então alguém chega para mim e diz que é um OVNI e que viu um ET. Eu posso dizer realmente, com toda sinceridade, que aquela pessoa está surtando, que ela está alucinando? Aquela pessoa que jura que viu um santo, que viu um milagre acontecer, eu posso realmente ter certeza de que ela está surtada? Então faz parte dos mistérios da vida, e a psicofarmacologia ela também tem seus mistérios, tem os capítulos que a gente não consegue entender bem. Então ela tem esse lado meio que confuso entre racionalidade e emoção humana. Então ela segue nesse caminho e a gente vai perceber o quanto de incertezas norteiam esse capítulo, né? E diante do futuro da própria psicofarmacologia, a gente também não vê uma chegada de medicamentos que estejam completamente esclarecidos. Talvez no dia que se consiga dosar efetivamente quanto de dopamina, quanto de serotonina, quanto de acetilcolina cada uma das nossas terminações nervosas estão liberando ou estão precisando, talvez a gente consiga chegar perto de encontrar esse caminho. Enquanto isso, a gente vai continuar
aplicando e muitas vezes até fazendo teste terapêutico, porque o antidepressivo que funciona bem em Maria pode não funcionar bem em Ana. A dose adequada para o João é diferente da dose do Pedro. Então, eu tenho muitas diferenças interpessoais e cada um dos profissionais tem seu leque de opções terapêuticas dentro dessa sua experiência. Outra coisa bem interessante da psicofarmacologia é que os medicamentos, vocês vão perceber, eles trocam de classe. Como assim eles trocam de classe? Então, um medicamento que é ansiolítico, ele também pode ser anticonvulsivante. Um medicamento que é antidepressivo, ele também pode aparecer como um medicamento ansiolítico. Então, vocês percebem que alguns medicamentos, eles estão em várias classes farmacológicas diferentes. E tudo isso por quê? Pela essa instabilidade de compreensão de mecanismo de ação. É claro que se a gente olha para as drogas, para os psicofármacos do passado e para aqueles que a gente tem hoje, a gente vai encontrar uma diferença gritante, eles melhoraram muito, né? Se melhorou a forma de acessar farmacologicamente o paciente psiquiátrico. No passado, eles tinham gama de efeitos colaterais que se tornavam quase inviável que aquele paciente tivesse uma boa adesão ao tratamento. Hoje, isso já melhorou, embora ainda se tenha muito efeitos colaterais, e aqueles com menor quantidade de efeito colateral, ele ainda tem um custo muito alto, ou seja, ainda não está acessível a boa parte da população. E outro viés também de importância no estudo da psicofarmacologia é que, de certa forma, ela ainda não interessa tanto à indústria farmacêutica como a cardiofarmacologia, né? O percentual de dinheiro que a indústria farmacêutica demanda para a psiquiatria, para a psicofarmacologia, ele é infinitamente menor do que o que ela demanda para outras patologias crônicas, como diabetes, como a hipertensão, como a dislipidemia, tá? Então, é preciso que a gente sempre lembre desses viés que acabam cercando a psicofarmacologia. E, apesar disso, a gente tem uma doença mental crescente em números. Então, vejam, são 61 milhões e 500 mil americanos que sofrem de algum distúrbio mental ao ano. São 100 trilhões de dólares, uma estimativa do custo econômico das doenças mentais não tratadas nos Estados Unidos. O que esse dinheiro todo está envolvendo? Está envolvendo o desemprego daquela pessoa, o quanto aquela pessoa não produz para o país, uma deficiência que para o americano ele considera desnecessário, é um indivíduo que ele é um abusador de outras substâncias mais facilmente, porque ele tem uma perspectiva de vida social, de inserção na sociedade menor, então ele acaba tendo essa estimativa de custo. 800 mil pessoas no mundo morrem por suicídio a cada ano, são 7 pessoas por hora. 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. 40 milhões de pessoas sofrem de ansiedade só nos Estados Unidos. E vejam que a maioria dessas estatísticas são americanas. Por quê? Porque o americano adora quantificar isso até para ele poder saber quanto isso está custando. E tem alguns números que são bem alarmantes e que nos mostram que 10% de crianças e adolescentes têm suas atividades diárias interrompidas por distúrbios emocionais. São 21% de mães americanas acometidas de depressão pós-parto e 60% de adultos no mundo que não receberam um tratamento mental adequado só no ano de 2012. Então, é uma das patologias que tem a maior diferença entre tratamentos e entre acesso
ao psiquiatra e aos serviços de saúde especializados no mundo. E por que que a gente tem um número tão grande de pessoas sofrendo de depressão e não tendo acesso a um tratamento adequado? Alguns estudos apontam como o fato do paciente ainda ter preconceito contra a psiquiatria faz com que ele procure outros profissionais para elencarem e para acompanharem os seus tratamentos. Nesse processo, o que que acontece? Se vocês abrirem o capítulo do livro de antidepressivos, vocês vão perceber que, variando de pessoa para pessoa, eu posso ter, por exemplo, a dose de fluoxetina para ser adequada como antidepressivo de 80 miligramas. Qual percentual de pessoas consomem 80 miligramas de fluoxetina? O mais comum é que a gente encontre a grande maioria dos pacientes usando 20 miligramas. Então, imagine, alguém que precisa de 80 miligramas jamais vai ter melhora do quadro com 20 miligramas. E o que é que isso reflete? Reflete que a falta da procura do psiquiatra faz com que aquele indivíduo passe anos usando 20 miligramas e enquadre o seu transtorno depressivo como crônico. Ele está medicado em subdose, porque o único profissional capacitado e para fazer esse ajuste de dose é o psiquiatra, o clínico, o generalista, que está acompanhando, ele não se sente apto a aumentar tanto a dose. E aí ele mantém um tratamento de subdose. Então, tratar a depressão longe do psiquiatra, muitas vezes não é um malefício que se pode estar promovendo para aquele paciente. Então, respondam rapidinho, mentalmente para mim, quais doenças mentais podem ser tratadas? E qual percentual de doentes mentais são curados? Então, vejam, qualquer doença mental pode ser tratada. Eu posso tratar qualquer uma delas, eu posso estabilizar, eu posso trazer aquele indivíduo, salvo raríssimas exceções, de volta a um convívio social adequado. Agora, nenhum deles eu vou curar efetivamente para todo sempre. Tá? Então, é preciso que eu sempre tenha isso. O indivíduo que tem transtorno depressivo, ele eventualmente, ele está ótimo, mas eventualmente ele pode ter um gatilho, ele pode precisar de novo de auxílio. Então, as doenças mentais, as doenças psiquiátricas, elas são estabilizáveis, mas elas não são essencialmente curáveis. E aí a outra pergunta seria, quantas classes de psicofármacos ou de psicotrópicos estão disponíveis? Então, nós vamos agora passear nessas classes, entender o básico dessas classes e perceber essa volatilidade entre os representantes, o quanto eles passeiam confortavelmente de uma classe para outra. Então, hoje eu tenho os hipnóticos sedativos, tá? Lembrando que, quando eu digo que uma droga é hipnótica, em farmacologia, eu estou me referindo à capacidade que esse fármaco tem de causar hipnose, de causar sono, de colocar o meu paciente para dormir. Quando eu chamo um fármaco de sedativo, é a capacidade que ele tem de sedar, de reduzir a ansiedade. Então, um fármaco sedativo ideal, ele não pode ter ação hipnótica. Muitas vezes o fármaco é o mesmo. O que é que vai fazer com que ele se comporte como hipnótico ou sedativo? A dose que eu estou ministrando ao paciente. Também faz parte dos psicofármacos os anticonvulsivantes, os antipsicóticos, os antidepressivos, os estimulantes anfetamínicos e o lítio. Só que detalhe, o lítio está incluído porque ele é um oligoelemento que é importante para tratar alguns distúrbios mentais, algumas doenças mentais, mas nos pacientes que têm carência de lítio. Então, eu não posso sair suplementando o lítio nas pessoas porque ele tem ação também tóxica. Então, eu vou suplementar em quem tem carência e vai manifestar sintomatologia de transtorno mental. E eu vou acompanhar esse tratamento monitorando a dose de lítio para ela se manter no nível adequado, tá?
Então, qual é a teoria que norteia o uso de psicofármacos? A teoria é, eu tenho mediadores químicos cerebrais que influenciam o comportamento e eu tenho os agentes psicotrópicos que interferem nos mediadores químicos cerebrais e, por sua vez, interfere no comportamento daquele indivíduo de modo a trazer uma estabilização do humor, uma hipnose ou uma sedação, ou o controle de atividade elétrica encefálica excessiva, como acontece com os anticonvulsivantes. Então, a lógica é basicamente essa da teoria do uso dos psicotrópicos. Então, vamos passear nas classes para que a gente possa entender um pouquinho sobre ela. Os ansiolíticos, eles em geral são as mesmas substâncias que a gente classifica também como sedativos e hipnóticos. E vejam que eu tenho substâncias bem antigas, tá? Como o hidrato de cloral, que hoje, inclusive, está proibido, tá? Eu tenho a bupropiona, eu tenho fenobarbital, eu tenho o clonazepam e eu tenho o zolpidem. Alguns perfazem-se e comportam-se melhor, como, por exemplo, o zolpidem. Ele se comporta melhor como hipnótico do que como ansiolítico e sedativo. Então, vamos entender um pouco mais dessas substâncias. A humanidade, ela tem uma carência essencial de agentes ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Por quê? Porque a ansiedade é uma manifestação, é um sintoma, ele é comum a qualquer um de nós. A gente pode ficar ansioso com coisas boas ou com coisas ruins, e o quanto essa ansiedade interfere na nossa qualidade de vida é que vai determinar a necessidade de tratamento. Então, o ser humano, ele busca isso, ele busca controle dessa ansiedade para se sentir mais equilibrado dentro do seu cotidiano há muito tempo. Então, o que acontece? Vejam, isso aqui é a evolução dessas substâncias. A glutetimida e o meprobamato foram as primeiras drogas nessa classe, depois vieram os barbitúricos, o álcool e o hidrato de cloral, os benzodiazepínicos, a bupropiona e, por último, as drogas Z. O que acontece com a grande maioria delas é que elas se comportam como fármaco A. Observem o gráfico. Então, ele começa a causar uma sedação, ou seja, o controle da ansiedade. Então, doses menores controlam a ansiedade. Depois, à medida que eu aumento essa dose, ela vai levando o paciente ao sono, a um estado de anestesia, a um estado de coma, e se essa dose aumentar mais ainda, ela pode levar a óbito. E isso fez com que essas drogas iniciais, glutetimida, meprobamato e os próprios barbitúricos, eles fossem sendo substituídos. Hoje ninguém usa mais um barbitúrico para sedação ou para hipnose. A gente prefere utilizar o benzodiazepínico ou uma droga Z. O que acontece? Por que o benzodiazepínico, uma vez desenvolvido, ele inclusive deixou de estimular a indústria farmacêutica a procurar novas substâncias? Porque quando essa curva chega na hipnose, ou seja, chega no controle do sono, ela estabiliza. Então, o benzodiazepínico, ele não leva à anestesia e não leva ao coma. Então, ele é extremamente seguro. Porque o que acontece com essas drogas, de um modo geral? Elas levam à tolerância, ou seja, a dose inicial que você usou ontem, amanhã ela não é mais suficiente para reduzir a sua ansiedade ou te causar sono, você precisa ficar aumentando, mas à medida que você aumenta, você corre o risco de atingir uma dose que se torna tóxica e pode levar a coma e posteriormente à morte. Com o benzodiazepínico, isso deixou de acontecer. Então, a indústria hoje está muito confortável com os benzodiazepínicos e depois deles, desenvolvidos mais ou menos na década de 50, não vieram novas classes. A bupropiona, ela não nasceu ansiolítico e hipnótico, ela nasceu antidepressivo, e a bupropiona, ela não se comporta, ela vive mudando de indicação. Eu tenho um amigo que ele brinca que a bupropiona é um remédio à procura de uma doença, então ela sai permeando em várias classes, mas essencialmente ela foi desenvolvida como antidepressivo. Depois se começou a achar que ela também tinha
uma eficácia no controle da ansiedade, mas que nunca ficou essencialmente claro, e depois ela começou a ser utilizada para auxiliar o tratamento de pacientes que querem deixar de fumar, mas também não foi muito feliz nesse capítulo, porque quando o indivíduo tenta sair da bupropiona, ele às vezes tem rebote. E depois, por último, vieram as drogas Zs, o zolpidem. Ele funciona muito bem em substituição do benzodiazepínico na função de hipnótico, mas ele não consegue controlar a ansiedade. Então, ele acaba não suprindo completamente. É uma droga que, em teoria, parece mais segura, mas por ser mais jovem, ela ainda não... E por ser usada por um percentual de indivíduos menor do que aqueles que usam o benzodiazepínico, a gente ainda não tem todas as informações pertinentes realmente aos riscos de uso dessa substância. Todas essas substâncias agem no receptor do GABA, com algumas pequenas diferenças entre os receptores, mas vejam, a grande maioria deles, como o benzodiazepínico, o zolpidem, eles estão na interface desse receptor. Então, os efeitos que eles vão desencadear são os mesmos. Então, e é aquele mesmo efeito, vejam, o álcool. O álcool ele também age nesse receptor, em subunidades diferentes, mas age no mesmo receptor. Com isso, o que a gente pode inferir? Próprio benzodiazepínico, em algumas pessoas, assim que o indivíduo toma, ele dá um picozinho de euforia, assim como o álcool, e depois ele cai. Vejam o flumazenil ele é o antídoto dessas substâncias, e é um antídoto competitivo. Então, ele liga-se ao receptor e evita que o benzodiazepínico ocupe esse espaço. Então, você vai ver lá na bula de qualquer benzodiazepínico que em caso de superdosagem, a droga de escolha é o flumazenil, com um pequeno detalhe. Essa ligação com o receptor gosta muito mais do benzodiazepínico. Então, a ligação dele com o benzodiazepínico é longa, estável, e o benzodiazepínico tem uma meia-vida imensa. Enquanto o flumazenil, ele tem uma meia-vida curtinha e a ligação dele com o receptor é instável. Então, se você fizer o flumazenil e não fizer em bomba de infusão até que a meia-vida do benzodiazepínico se acabe, a meia-vida do flumazenil acaba e o benzodiazepínico que ainda está circulante volta a ocupar esse receptor. Então, na maioria das vezes, um paciente é estável, não tem necessidade de usar o antídoto. Você usa para fazer teste terapêutico, para confirmar se aquele paciente, a intoxicação era realmente por um benzodiazepínico, você dá o suporte respiratório necessário e espera a meia-vida do fármaco confirmar, ser extinta, tá? Então, vejam, isso aqui é evolução. Então, são drogas que têm consumo muito alto por conta dessa necessidade que a humanidade tem de controle da ansiedade e de indução do sono. Então, nós temos uma quantidade muito grande. 4% da população adulta em 1970 nos Estados Unidos usavam benzodiazepínico. 1 em cada 10 adultos no mundo consome. No Brasil, existe uma especulação de que cada clínico tenha pelo menos 50 pacientes que são dependentes. Então, hoje, a grande preocupação em saúde pública é o quanto o benzodiazepínico está causando de dependência química nos seus usuários, nas pessoas que consomem. Vocês que estão assistindo a aula e que já estão indo para a UBS já devem ter percebido a quantidade de pacientes que procuram atendimento exclusivamente para receber essas receitinhas. Então, a gente tem que entender o mecanismo de ação dessas drogas, os malefícios dessas drogas, para que a gente não seja conivente com essa forma de dependência química, tá? O controle de venda dessas substâncias só se começou a falar delas na década de 80. E ela é precário. Por quê? Porque ele é uma droga segura. Então, o índice terapêutico, ou seja, a distância entre dose tóxica e dose terapêutica é muito longo. Muito longo. Então, a gente até brinca que para alguém morrer por conta de excesso de benzodiazepínico, só se for atropelado por um caminhão deles. Então, nos Estados Unidos, em 20 anos, eles só conseguiram reduzir em 3%. A Dinamarca tem uma resposta boa, tentando trazer a substituição do benzodiazepínico pela droga Z. Na França, o clonazepam ele é desviado dos serviços de saúde quase que como um agente entorpecente.
Na Alemanha, eles também têm substituído bem o benzodiazepínico pela droga Z. A Austrália vem há 20 anos trabalhando com a conscientização da classe médica. Estava previsto para agora, 2020, eles lançarem o boletim e explicarem para o mundo o que é que eles conseguiram com isso. A pandemia deve ter atrapalhado um pouquinho. E a Organização Mundial de Saúde, assim como o INCB, que é o Centro de Controle Internacional de Substâncias Narcóticas, ele afirma que esse controle ele é insuficiente nos países desenvolvidos e principalmente nos países em desenvolvimento. O Brasil engatinha nesse processo. Em 1998, a RDC enrijeceu um pouquinho mais e estabeleceu esse controle mais rígido através dessa receitinha azul, né? Em 2007, a Anvisa instala o SNGPC, que é um sistema nas farmácias que permite que eu cadastre e saiba quem está prescrevendo e quem está comprando. Nunca foi usado como realmente poderia ser usado para rastrear o excesso do uso. E em 2014 e 2016 foi verificado a incapacidade do SNGPC e foi criado o sistema de rastreabilidade que rastrearia esse medicamento a partir de QR Code. 2019 era o ano que se faria o primeiro piloto com alguns lotes de medicamentos, também acabou nunca acontecendo. Então, no Brasil, esse sistema de controle de vendas e de dispensação de psicofármacos, principalmente ansiolíticos, hipnóticos, sedativos, que guardam uma relação importante com dependência, ele é muito incipiente e ele é muito precário. Então, qual é a consequência disso? Qual é a consequência dessa prescrição e desse uso indiscriminado? Isso é um problema de saúde pública, porque quanto mais jovem o indivíduo que procura essa substância, mais fácil ocorrer a drogadição, ou seja, aquele jovem que começou usando um clonazepam, e foi isso que chamou a atenção na França, ele vai procurar outro tipo de substância por conta da dependência e da tolerância. É muito difícil mesurar quem é tolerante e quem é dependente no Brasil, porque esse paciente ele se esconde atrás da prescrição médica. Não, eu apenas estou fazendo um tratamento. E a recomendação da Organização Mundial de Saúde, ela é muito clara. 4 a 6 semanas de uso continuado são suficientes para que o indivíduo inicie um processo de tolerância e de dependência. Então, o ideal é que você prescreva esse medicamento para ele ser usado por até 4 semanas e o paciente inicie um processo de desmame. Hoje, mundialmente, se sabe que o grande problema desse uso inadequado são falhas médicas, falhas relacionadas às orientações quanto ao risco desses medicamentos. Eles têm risco aumentado para a doença de Alzheimer, eles têm risco aumentado para a queda, eles diminuem um pouco da cognição do indivíduo. E isso, como não existe essa orientação e eles têm essa falsa impressão de segurança, isso gera cronicidade. Eles são indicados para circunstâncias nas quais eles não têm indicação médica. Por exemplo, eles são indicados em alguns indivíduos, são medicados com eles para dor crônica, eles não têm indicação para isso. Eles não têm propriedade farmacológica que conceda redução de dor, mas como diminui a ansiedade e o paciente ansioso sente mais dor, alguns médicos acabam prescrevendo. Então, existe uma falha no conhecimento acerca tanto dos riscos desse medicamento quanto das suas indicações. Eles são drogas muito utilizadas em tentativas de suicídio. Felizmente, eles acabam não tendo esse índice terapêutico extenso e por isso eles são seguros, né? E aí, como eu falei, desde 2014, Gage publicou seu artigo com um estudo gigantesco, com um número enorme de usuários, mais de 8.000 pessoas, e foi percebido que ele aumenta a possibilidade de doença de Alzheimer.
E desde 2007, Cook, Ting e Bacon já provam que ele aumenta o risco de queda, o que a gente sabe que no idoso representa uma alta morbimortalidade, tá? O que mais que a gente tem que deve nos nortear, ter cuidado com esse tipo de prescrição? Na Inglaterra, eles fizeram um dos primeiros estudos que eles chamaram de Crybaby. Esse estudo mostrou a grande quantidade de bebês, isso foi feito em 99, que já nasciam dependentes de benzodiazepínicos graças ao uso durante a gravidez por suas mães. São bebês extremamente irritados, são bebês que têm, a estimativa é de 25 a 30 mil bebês por ano, são bebês extremamente irritados, são bebês que podem desidratar, que podem ficar hipoativos porque eles não têm interesse nem em mamar e eles choram muito por conta da sensação de abstinência. Um outro problema dessa substância é a droga, a adição, né? Por quê? Porque a gente sabe aquilo que eu falei, principalmente indivíduos jovens que começam a utilizar essa substância muito precocemente, eles podem procurar outras substâncias. Em jovem, pode acontecer do benzodiazepínico trazer, num primeiro momento, euforia mais precocemente do que acontece no adulto e no idoso. Ela é uma das drogas mais envolvidas no processo de medicalização da vida, ou seja, para controlar pequenas ansiedades do dia a dia que poderíamos controlar com outras medidas, tá? Por exemplo, a preocupação com uma entrevista de emprego, a preocupação ou o medo de uma viagem de avião, ou o medo de eu vou fazer uma prova muito importante, eu vou tomar umas gotinhas aqui desse Rivotril para me ficar mais segura, então isso acaba sendo alvo da medicalização da vida, tá? O outro ponto importante, eles aumentam muito o índice de acidentes de trânsito. Vejam, tem um paizinho pequeno, se não me falha a memória, Taiwan, um pesquisador resolveu fazer uma pesquisa e checar que tipo de substância poderia estar no sangue de pessoas, de condutores envolvidos em acidentes com vítimas fatais. O benzodiazepínico ele foi muito mais frequente do que o próprio álcool. Ele é muito utilizado em outros crimes, como, por exemplo, Boa Noite Cinderela, ou seja, alguém coloca essa substância na bebida de uma outra pessoa para fins criminosos, seja roubo, seja estupro, e, claro, eles são um dos maiores responsáveis pelo tratamento inadequado e insuficiente da depressão. Como assim? Quando a gente usa um antidepressivo, sobretudo um antidepressivo inibidor de recaptação de serotonina ou um dual inibidor de recaptação de serotonina e norepinefrina, o que acontece muito frequentemente? Nas primeiras semanas, o paciente vai se sentir mais ansioso, ele vai sentir um mal-estar porque houve um aumento dessas substâncias em fenda sináptica e o organismo não estava acostumado. Então, até que isso estabilize e esses mediadores, esses neurotransmissores começam a fazer inferência no próprio tratamento da depressão, há um pico de ansiedade. Para evitar isso, o que o psiquiatra ou o que o médico geralmente faz? Prescreve uma pequena dose de benzodiazepínico para reduzir esse efeito ansiogênico dos inibidores de recaptação. Só que a orientação você vai, ao longo das primeiras 4 semanas, que é o período que um percentual importante de antidepressivo atinge a sua eficácia, você vai reduzindo a dose do benzodiazepínico. Mas o que acontece com o paciente? Ele faz algumas comparações entre as duas drogas. O inibidor de recaptação de serotonina, ou um dual, ele tem um custo 4, no mínimo 4 vezes maior do que uma caixinha de benzodiazepínico. Quando ele toma esse medicamento, ele sente a boca seca, ele pode sentir um pouco de náusea, ele pode ter alterado o padrão de sono, ele pode ter uma sensação ruim, né? Ele faz essa alusão. Quando ele toma o benzodiazepínico, toda essa sensação de angústia desaparece. E é um medicamento
no mínimo 4 vezes mais barato. Então, qual é o raciocínio que ele faz? Bom, eu vou tomar esse medicamento que me faz melhorar e ainda por cima é mais barato. Então, ele abandona o antidepressivo e mantém só o ansiolítico. E a gente sabe que o ansiolítico é como se você tivesse uma infecção e usasse só um analgésico. A infecção continua lá, então a depressão continua lá. Então, não tem essa eficácia. Bom, pensando em benzodiazepínico, e aí nós vamos focar principalmente no benzodiazepínico, porque é o mais comum. Do ponto de vista de farmacodinâmica, eles são todos iguais, ou seja, o mecanismo pelo qual eles fazem efeito é através do receptor do GABA, que é o nosso principal receptor inibitório. A grande diferença e que me faz decidir entre usar clonazepam ou usar lorazepam é a farmacocinética. E aí, em que é que eles são diferentes do ponto de vista de farmacocinético? Nas vias de administração, que vão estar disponíveis, na meia-vida, e aí vejam nessa tabelinha do lado quanto elas são diferentes. Benzodiazepínico, ele tem um tratamento, vamos assim dizer, diferenciado em relação a outras drogas do ponto de vista de meia-vida. Então, o que é que eu considero uma meia-vida muito curta? Até 2,5 horas. Meia-vida curta, até 20 horas, como é o que acontece com o alprazolam. Intermediária, até 42 horas, como acontece com o clonazepam. E o que é longa? Alguém que possa chegar a 120 horas. Tá, mas o que é que isso quer dizer? Vamos entender, então, o que é meia-vida. Meia-vida é o tempo que o fármaco leva, que o organismo leva, para metabolizar e eliminar metade da droga que foi administrada. Então, vejam que relação complexa com o benzodiazepínico. Se eu pensar aqui no diazepam, vamos imaginar um diazepam com 60 horas de meia-vida. Então, quer dizer, você tomou um comprimido hoje, daqui a 60 horas, o seu organismo vai ter eliminado metade da dose que você tomou hoje. Então, é por isso que ele causa, às vezes, um pouco de confusão. Por isso que ele causa amnésia anterógrada. Você está sob efeito dele, uma parte daquilo que vai acontecendo com você, você não consegue gravar, porque o seu processo cognitivo, ele está alterado. Outro aspecto de farmacocinética que eles diferem entre si são as vias de metabolização e a presença de metabólitos ativos. Vejam, por exemplo, vamos continuar com o diazepam. O diazepam, quando você administra a alguém, ele vai ser metabolizado em nordazepam, depois em oxazepam, isso a partir de citocromos, principalmente o P450, e só o oxazepam consegue ser glicuronizado e finalmente eliminado. Então, quanto mais compostos ativos esse benzodiazepínico tiver, muito provavelmente maior a meia-vida dele. Então, a primeira metabolização do diazepam, ele se transforma num composto N-desalquilado, depois trihidroxilado, para finalmente ele conseguir ser glicuronidado. Então, é preciso que a gente entenda isso. E essa forma de metabolização e presença de metabólitos ativos, ela muitas vezes é muito importante para a gente decidir qual é o agente que a gente vai usar. Por exemplo, se a gente for pensar em idosos, o melhor benzodiazepínico, ou o menos ruim, seria o lorazepam. Por quê? Porque ele não tem metabolismo citocromial, ele é metabolizado diretamente por glicuronidação. Todos os outros, alprazolam, primeiro ele é metabolizado pelo P450, depois ele é glicuronidado. Então, isso é uma informação importante. Mas quantos idosos estão tomando lorazepam? Quase nenhum. Primeiro, porque ele não é distribuído gratuitamente. Segundo, porque quando você vai na farmácia comprar, ele é 3, 4 vezes mais caro do que o diazepam ou do que o clonazepam, que no Brasil são os mais procurados, tá?
Então, quais são as propriedades dessa substância? Eles são hipnóticos, ou seja, eles são capazes de colocar o seu paciente para dormir. Eles são sedativos, ou seja, eles controlam a ansiedade, eles são ansiolíticos, eles têm ação anticonvulsivante, relaxante muscular e, por último, algumas pesquisas mostraram que eles têm umas ações periféricas que ainda não estão bem esclarecidas, tá? Mas o que é importante a gente lembrar disso aqui? É o grande viés e o grande problema da tolerância, do abuso e da dependência, que é o que deve estar sempre presente no nosso pensamento para que a gente possa orientar adequadamente o nosso paciente e não concordar com prescrições repetitivas. Essa tolerância, e assim como a dependência, vai ocorrer com o uso crônico e, à medida que o paciente permanece utilizando, ele não vai mais ter o efeito continuado. Na verdade, ele mantém o uso para evitar a abstinência. Por quê? Porque o receptor sofre mudanças compensatórias e não se consegue mais o efeito inicial. O receptor se torna menos responsivo e as ações inibitórias diminuem. A dose inicial ela passa a ter muito menos efeito, o paciente precisa ficar elevando a dose para obter o efeito original e para não sofrer de abstinência. Então, ele começa a ter efeitos indesejados. Ela ocorre em ritmo diferente. Então, por exemplo, quando você está usando como hipnótico para dormir, ela é muito rápido. Em alguns dias, poucas semanas, o paciente já se tornou tolerante. Quando você usa como ansiolítico, ele tem um processo de tolerância mais lento, pode levar meses, e quando você tenta tirar, agrava a ansiedade, tá? Quando você está usando como anticonvulsivo ou relaxante muscular, são pouquíssimas semanas. Por exemplo, o clonazepam, ele foi desenvolvido como anticonvulsivante, mas aí o que é que se percebeu? Que os pacientes tratados de epilepsia com clonazepam, eles começavam a ter crises recidivantes. Por quê? Porque aconteceu a tolerância, né? Vale lembrar, pessoal, que o uso como relaxante muscular é limitado exclusivamente a casos de tétano. Por quê? Porque para que eu consiga que um benzodiazepínico tenha efeito relaxante muscular, eu preciso de doses muito altas. Então, eu já tenho, só interessa no tétano porque eu consigo colocar esse paciente num grau de sedação muito alto. Paciente com tétano, vocês sabem, aquele paciente que eu tenho que manter ele quase anestesiado, porque qualquer estímulo, seja luminoso, seja sonoro, ele pode desencadear os espasmos tetânicos e até crise convulsiva. Então, acaba que o benzodiazepínico, ele tem esse padrão ideal. Tá? E o outro grande problema hoje da tolerância é que o paciente aumenta a dose sozinha e muitos pacientes, eles acabam fazendo polifarmácia, eles usam mais de um benzodiazepínico para tentar obter o efeito inicial. Quando a gente pensa em abstinência por benzodiazepínico, ela tem início 24 horas após a suspensão do fármaco, ele está muito efeito rebote, ela vai durar de 2 a 3 dias, se você estiver usando um benzo de meia-vida curta, ou até 10 dias se você usa um benzo de meia-vida mais longa. Então, quer dizer, em teoria, uma abstinência que seria relativamente fácil do paciente suportar. A melhor estratégia é fazer a retirada desses agentes escalonados. Então, você vai reduzindo a dose que o paciente toma, tá? 50% dos pacientes que usam por mais de 12 meses, eles vão ter síndrome de abstinência sempre que tentarem reduzir a dose, o que favorece também o uso indiscriminado e crônico dessas substâncias. Lembrando que eles não conseguem controlar a insônia na dose usual por muito tempo. Isso uso continuado apenas controla a insônia rebote. E a longo prazo, qualquer sintomatologia, seja ansioso, seja crise convulsiva, por exemplo, ela não é mais controlada com esses agentes e eu estou apenas a manutenção que o paciente às vezes acaba fazendo indiscriminadamente, evita só os sintomas da abstinência. A gente volta a falar e a reforçar para vocês das consequências e dos perigos dessas substâncias, né? E
Hoje a gente sabe, eu vou reforçar de novo, que é um problema de saúde pública no mundo. Nos Estados Unidos também, nos Estados Unidos eles criaram uma ferramenta, o PMDP, que é um controle eletrônico. Por exemplo, eu estou atendendo um paciente e ele me pede a receitinha. Eu consigo ver pelo registro dele se ele já usa, há quanto tempo usa e qual foi a última vez que ele pegou, que ele comprou esse tipo de medicamento. Então, de certa forma, eu transfiro para o médico, de uma forma mais incisiva, a responsabilidade de, porventura, estar mantendo o vício de um paciente. E em Hong Kong, ele era muito abusado por jovens, ele era um medicamento de venda livre, os jovens abusavam muito, abusavam mais do que do álcool, e aí o governo proibiu, e como o oriental ele tem um controle governamental extremamente rígido, hoje eles não têm mais problema de abusos de droga. Uma outra dessa droga, né? Uma outra classe de psicofármacos são os anticonvulsivantes. Vejam aqui que o benzodiazepínico ele aparece de novo, e aqui eu coloquei o diazepam como representante, e o fenobarbital ele aparece de novo, que é o mesmo gardenal. Aí eu tive o acréscimo do topiramato, do ácido valproico, da carbamazepina e da fenitoína. Vejam que para alguns de vocês, o topiramato ele vai soar familiar, porque hoje ele é um anticonvulsivante, sempre vai ser, mas ele figura também ele muda de classe e vai se tornar um medicamento que controla a enxaqueca, para tratamento crônico de enxaqueca. Então, vejam como essas classes, elas acabam permeando e passeando em outras classes farmacológicas. Quando a gente vai estudar anticonvulsivante, a gente sempre parte do pressuposto que existiam os anticonvulsivantes que eram comuns até 1990, e aí eu tenho os barbitúricos, a zidantoína, os succinimidas, acetilureia, carbamazepina, ácido valproico e benzodiazepínico, e aqueles que passaram a ser usados a partir de 1990. Vejam que alguns dos que eram usados antes de 90 permanecem, como os barbitúricos, como a própria fenitoína, mas aparecem uma série de agentes novos, como a pregabalina, a rufanamida, a tiagabina, o topiramato, a vigabatrina, a zonizamida. Quer dizer, por que eu tenho essa volatilidade? Controle convulsivo é bem complexo. Muito raramente você vai encontrar um paciente que ele consegue fazer o controle anticonvulsivo dele com uma única droga. Então, muitas vezes ele precisa da associação dessas drogas e às vezes ainda não é suficiente. Então, ela é uma classe farmacológica que ela está frequentemente em evolução. Então, um único fármaco não é capaz. E cada um deles, eles não são tratamento efetivo, eles são paliativos. O paciente que é portador de epilepsia, se ele tirar essas drogas, ele volta a ter crise. O mecanismo de ação é bem diversificado, eu tenho aqueles que agem por ação aumentando a ação GABAérgica, ou seja, aqueles que são inibitórios, como o fenobarbital. Eu tenho aqueles que agem diminuindo a transmissão excitatória, que é principalmente a glutamatérgica. Eu tenho aqueles que modificam condutâncias iônicas diversas, e aí é onde entra aqueles mecanismos de ação não bem esclarecidos e que são muito frequentes nos agentes mais novos e que acaba também contribuindo para ajudar no controle de dores crônicas ou de enxaqueca, é o que acontece com topiramato, com pregabalina, com gabapentina, que acaba inferindo alteração nessas condutâncias iônicas ou mesmo na transmissão excitatória, tá? E aí aquilo que a gente falou, o tratamento da epilepsia, ele ainda é uma caixinha de surpresa. Aqui nesse quadro azul, está disponível para vocês lerem na cópia de vocês, como se tratava no passado, né? Como ela era arcaica e como ela sempre figurou como um mistério para a medicina e uma entidade patológica que sempre sofreu muito preconceito, né?
Vamos seguindo no nosso passeio pelos psicofármacos e conhecer os antipsicóticos. Então, a gente tem a clorpromazina, a gente tem o clozapin, a gente tem a risperidona, o aripiprazol, o haloperidol, a olanzapina, né? E o que é que me chama a atenção? O que é um antipsicótico, né? Qual é a patologia que os antipsicóticos se enquadram? Para qual paciente eu vou prescrever um antipsicótico? Alguém deve estar pensando, bom, o nome é muito claro, né? Para aquele que esteja em psicose. Mas o que eu quero dizer com psicose? Então, o antipsicótico reduzem sintomas psicóticos que são comuns em várias patologias psiquiátricas, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão psicótica, psicose senis, psicoses orgânicas e psicoses induzidas por substância. Então, dentro do espectro que eu vou usar, eu tenho um espectro amplo e eu tenho pacientes que, por exemplo, tiveram uma psicose induzida por uma substância, eles vão usar por um período bem mais curto do que aquele indivíduo que é esquizofrênico e precisa de um controle, muitas vezes, para o resto da vida. Então, mas o que eu quero dizer com psicose? O que é uma psicose? A gente usa muito esse termo e às vezes utiliza até de forma pejorativa. Então, a psicose está relacionada a uma série variada de transtornos mentais que, em geral, se caracterizam pela presença de delírios, e aí lembrar que delírio é uma crença falsa, é uma alucinação. Essa alucinação pode ser auditiva, pode ser visual, pode ser tátil, pode ser olfatória, uma desorganização do pensamento, e aí vem um questionamento que é comum quando a gente está tratando de psiquiatria. O que é um pensamento organizado? Qual autoridade alguém tem para caracterizar o pensamento de outro como desorganizado? Então, existe uma desordem na linha de pensamento, na organização lógica do pensamento. Então, o esquizofrênico, muitas vezes, ele tem um sensorial claro, não é raro que eu tenha esquizofrênicos extremamente inteligentes, mas ele tem um transtorno pronunciado do pensamento, ele tem uma quebra, ele tem uma ruptura com a realidade, tá? Então, para esses indivíduos, os antipsicóticos tendem a melhorar e a otimizar essa organização de pensamento. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma subdivisão entre agentes de primeira geração e agentes de segunda geração. Os agentes de primeira geração, eles têm uma ação precária sobre sintomas negativos. O que são sintomas negativos? É aquela falta de autocuidado, aquele indivíduo desleixado. Então, e são drogas mais antigas que têm um risco alto de complicações, como acatisia, distonia, discinesia. Eles também são chamados de típicos, de incisivos ou sedativos. E aí eu tenho o haloperidol, e ele às vezes é muito útil quando eu preciso fazer um manejo imediato de agitação e delírio, mas em compensação o paciente vai ter essa acatisia, que é um distúrbio do movimento, o parkinsonismo, uma distonia aguda, e ele pode ter síndrome neuroléptica maligna. Esses agentes típicos, eles também têm, de primeira geração, eles também têm capacidade sedativa, e aí a clorpromazina, levopromazina, periciazina e tioridazina, eles têm muito acentuada, mas inclusive eles são capazes de levar a delírio causado por excesso de ação anticolinérgica, e eles também têm um risco do paciente fazer crise convulsiva, tá? Na segunda geração, eu tenho agentes que têm uma ação maior sobre sintomas negativos, como a clozapina, e menor risco de complicações. Eles são chamados de agentes atípicos. E aí eu tenho a risperidona,
olanzapina e clozapina. Quais são os riscos, efeitos colaterais dessas substâncias? A olanzapina, por exemplo, ela causa muito ganho de peso. A mesma coisa vale para a risperidona e para a própria clozapina também. A clozapina, ela tem um agravante a mais, ela pode levar à granulocitose. Então, quando você inicia essa terapêutica com o paciente, você precisa fazer a dosagem semanal do hemograma desse paciente, sobretudo de leucócitos. Depois você tem que ficar fazendo quinzenal por 6 meses. E aí, se o paciente não teve essa resposta de agranulocitose, e aí você pode aumentar o intervalo, porque ele está praticamente fora do risco dessa complicação. Mas vejam que são substâncias importantíssimas para tratar uma gama de condições psiquiátricas graves e incapacitantes para o paciente, mas muito ricas em efeito adverso. Diminui muito a qualidade de vida desse paciente e isso acaba se tornando um empecilho para esse tratamento que precisa ser realizado a longo prazo, tá? Fora isso, nós temos os estabilizadores ou estabilizantes de humores. Vejam a carbamazepina de novo, a gabapentina de novo, vejam o carbolítio, é aqui que o lítio entra, ele faz parte da classe dos estabilizadores de humor, assim como o próprio valproato de sódio. Veja a quantidade de substâncias que voltou emprestadas da classe dos anticonvulsivantes, tá? Como é que funciona os estabilizantes de humor? Os estabilizantes de humor, eu preciso voltar e lembrar do lítio. O lítio, ele só é importante para o paciente que precisa de lítio. Para esse paciente, ele é o que vai ter melhor resposta. A dose vai variar de 0,7 a 1,5 miligrama. Ele é contraindicado para pacientes com insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca, bradicardia sinusal. E ele tem um risco muito grande de intoxicação, tá? Principalmente se ele for usado associado com os diuréticos tiazídicos. É importante perceber que eles têm algumas características específicas, por exemplo, valproato de sódio e divalproato de sódio. Quem é um paciente importante, paciente que tem ciclotimia? Lamotrigina, lembrem, ela também apareceu lá entre os anticonvulsivantes. Ela pode trazer complicações como rash cutâneo, como síndrome de Stevens-Johnson, ou seja, ela pode cursar com farmacodermia. Quando vocês estiverem estudando farmacodermia, vocês vão perceber que os psicotrópicos também aparecem como campeões de audiência. O topiramato, ele além de aparecer aqui como estabilizador de humor, ele já foi levantada a hipótese de que ele também poderia ser útil para fissura por cocaína, para redução de peso, isso aí é um uso off-label, porque a enxaqueca que era off-label já aparece em bula, e ele tem como complicação cálculo renal. Então, em teoria, antes de iniciar o uso do topiramato, eu tenho que checar se o paciente pode ter cálculo renal ou se ele tem fator de risco para cálculo renal para evitar o uso desse topiramato, tá? O que eu ainda tenho de psicofármacos? Eu tenho os antidepressivos. Então, eu tenho a venlafaxina, eu tenho a fluoxetina, eu tenho a amitriptilina e a nortriptilina, o escitalopram, eu tenho a duloxetina, e claro que eu também poderia ter colocado aqui a bupropiona, porque ela nasceu um antidepressivo, né? Então, o que é interessante? Os antidepressivos, é sempre interessante todo mundo fazer uma leitura a mais, porque é um medicamento que frequentemente a gente precisa entender, porque muitas pessoas usam. Então, eu tenho os inibidores de recaptação de noradrenalina, de dopamina e de serotonina, como, por exemplo, os agentes que a gente chama de tricíclicos. Quem são eles? Imipramina, nortriptilina,
amitriptilina e clomipramina. Eles têm indicações específicas em algumas circunstâncias. Por exemplo, a nortriptilina, ela é muito utilizada para pacientes que também têm enxaqueca, que também têm dor crônica, assim como a amitriptilina, e também para pacientes que estão tentando deixar o tabaco, que estão fazendo tratamento antitabagismo, tá? A clomipramina, ela foi muito associada a ser usada em pacientes que têm toque e que têm transtorno do pânico. Qual o problema? E que tem ejaculação precoce, tá? Quem mais faz parte dessa classe de antidepressivo? Os inibidores da MAO. E aí, detalhe, inibidores da MAO, o que eles fazem? Inibem a MAO, a monoaminooxidase, ou seja, uma das principais enzimas que vai metabolizar as catecolaminas. Então, são drogas que praticamente não se usa mais. Quando vocês estiverem vendo bula da maioria dos medicamentos, principalmente medicamentos que tenham qualquer mínima ação estimulante ou anticolinérgica, vocês vão perceber que ele vai dizer sobre interação medicamentosa, não usar com inibidores da MAO. Então, os inibidores da MAO, eles têm tanto efeito colateral e tanta interação medicamentosa, e é tão difícil controlar os eventos adversos que até hoje na minha vida eu só vi um paciente usando um inibidor da MAO. E aí nós temos também os inibidores de recaptação seletiva de serotonina. Esses são bastante comuns, e temos os duais, que são inibidores de recaptação de serotonina e de noradrenalina, tá? Então, eles são substâncias que têm uma importância muito grande. Algumas dessas substâncias, principalmente os tricíclicos, eles estão associados a ganho de peso. Os seletivos de recaptação de serotonina, na sua grande maioria, eles são responsáveis, na verdade, por perda de peso. Eles têm uma relação, os tricíclicos, com turvação visual e com agravamento de glaucoma, de retenção urinária e de bloqueio de ramo, pelo excesso de ação anticolinérgica que eles têm. Então, eles fazem um bloqueio muito importante do sistema colinérgico, que acaba levando a essa excessiva gama de efeitos adversos. Por isso, e eles, para a ação antidepressiva, eles carecem de doses muito altas. Então, hoje a gente praticamente não prescreve tanto com ação antidepressiva. Eles acabam sendo mais utilizados para dor crônica, para tabagismo, para enxaqueca, tá? Do que para o próprio controle antidepressivo. Nós ainda temos, eu acabei falando, nem esperei passar os slides, né? Eu acabei me antecipando. Então, os inibidores da MAO, quando a gente pensa de agentes seletivos de recaptação de serotonina, os principais agentes são a fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram e escitalopram. Lembrando que a paroxetina é a primeira escolha quando o paciente ele tem depressão e ele tem transtorno ansioso. A paroxetina é o que mais tem controle dessa ansiedade. Todos os outros, se o paciente for muito ansioso, cabe você acrescentar um ansiolítico, como um benzodiazepínico, tá? Qual é o risco dessas substâncias? Elas são bem seguras, muito mais do que os imaus e os tricíclicos. Eles podem cursar, um paciente que tomou uma quantidade muito grande, ele pode cursar com uma síndrome serotoninérgica, confusão mental, inquietação, ansiedade, mioclonia, até midríase, mas que não tem uma gravidade letal, ela é reversível, então são drogas bem seguras. Os duais, venlafaxina, bupropiona, mirtazapina, duloxetina, eles em geral não alteram a função sexual, porque existem relatos nos anteriores que ela tem uma capacidade de atrapalhar o desejo sexual.
E a mirtazapina, ela está associada à melhora do sono e a ganho do peso. Então, ela acaba sendo um antidepressivo muito utilizado em pacientes que têm doenças muito graves e caquetizantes, né? Porque ela melhora o sono e ela interfere positivamente com melhora do sono. Outro ponto importante dos duais é que quando você vai prescrever um dual para um paciente que é hipertenso, você tem que acompanhar o nível pressórico dele para ter certeza que não vai ter um picozinho hipertensivo. É importante que a gente entenda um pouco por que é tão importante essa ação dele em recaptação de neurotransmissores e por que os duais eles vêm tomando mais espaço e se mostrando mais efetivos. O que acontece? Quais são os neurotransmissores responsáveis por essa sensação de bem-estar e que podem estar comprometidos na depressão? A noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Então, quando você tem alguém que aumente essencialmente serotonina, então você pode ter um aumento da ansiedade. À medida que você vai estabilizando e tentando otimizar essa recaptação dos 3 neurotransmissores, você tenta fazer isso de uma forma mais fisiológica, mas é importante que a gente entenda a participação desses 3 neurotransmissores, até para que a gente possa compreender e fazer as trocas de agentes terapêuticos quando o paciente não responde a um ou ao outro, tá? De um modo geral, o que a gente pode resumir ou o que a gente pode inferir como generalidades na farmacologia geral dos psicofármacos? Que, do ponto de vista de farmacocinética, praticamente todos admitem a via oral e é ela a mais utilizada. Eles são, na grande maioria, lipossolúveis, ou seja, eles têm uma fácil absorção e distribuição. Eles sofrem metabolização citocromial na sua maioria, então nós temos que ligar a luzinha de alerta quando é um paciente que usa múltiplos medicamentos, porque aumenta o risco de interação medicamentosa, e a grande maioria é eliminado pelo rim. Do ponto de vista de farmacodinâmica, se vocês pararem para pensar, todos os que a gente colocou e que a gente discutiu e que tem meio mecanismo de ação esclarecido, essa ação se dá através de receptores, seja por ligação ao receptor, seja por ampliar o agente estimulante daquele receptor, né? A recaptação desse neurotransmissor. Isso tem que ligar a nossa luzinha de alerta, porque eles vão ter muita interferência autonômica que pode se refletir em eventos adversos. Boca seca, que é um evento anticolinérgico, alteração do padrão de sono, do padrão de apetite, tá? Do ponto de vista de farmacologia clínica, vocês viram quão diversificada é e que é o que se reflete em a gente poder ver esses agentes trocando de classe de forma bem amplificada, né? Vamos brincar que eles são promíscuos e não se comportam na sua única classe farmacológica. Eles saem passeando em várias classes farmacológicas. Some-se a isso ainda a quantidade de agentes psicofármacos que têm esse uso off-label, né? Ou seja, topiramato é um anticonvulsivante, é um agente que controla dor como enxaqueca, mas ele tem um uso off-label para perda de peso. A fluoxetina é um antidepressivo, mas ela tem um uso off-label para perda de peso também. Então, muitos acabam figurando com usos outros, além do uso farmacologicamente já estabelecido, diversificado, eles ainda tenham esse uso off-label. As nossas referências, tá? Mais uma vez, o Katsung está muito legal para estudar psicofármacos, tá? E outro ponto importante, e aí eu sempre gosto de terminar essa aula fazendo essa reflexão, né? Mais uma vez sobre a psiquiatria, sobre o olhar que a gente tem que ter para esse paciente, para as crenças dele, para que a gente não rotule inadequadamente as pessoas como portadores de transtornos mentais e para que a gente possa acolher e tratar da melhor maneira possível, para que a gente possa
ser um constante meio de cobrança da indústria farmacêutica para que esses psicofármacos sejam mais estudados, se tenha uma implementação, né, na forma de estudos para eles, para que os pacientes que precisam deles possam ter mais qualidade de vida com redução desses efeitos adversos, tá? Alguém quer fazer